Graça e paz. Eu sou o pastor Fábio e eu queria partilhar convosco um pouco da palavra de Deus nesse dia. Amém? Eu queria falar sobre o Evangelho de João, no seu capítulo 20, a partir do verso 30, que diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Amém? Antes de nós trazermos a reflexão desse versículo que acabamos de fazer a leitura, eu queria partilhar também convosco um contexto a qual foi escrito e o público-alvo que foi endereçado ao Evangelho de João. Nós entendemos que o Evangelho de Mateus, quando ele é apresentado como o Messias da profecia, ele foi direcionado e escrito por Mateus para atingir os judeus, para alcançar os judeus. Já Marcos, ele quando declara que o Senhor vem como servo sofredor, aquele que cumpre a vontade de Deus, Marcos, o Evangelho de Marcos, ele é direcionado aos romanos. Tem um endereço certo, a palavra de Deus ela tem um endereço certo. Da mesma forma, Lucas, o médico, ele quando declara que o homem perfeito e salvador de todos, a figura de Jesus representava, ele atinge aos gregos e a uma gama de pessoas maiores, de um público mais amplo. Mas João, quando ele vem e ele apresenta como Filho de Deus e a própria divindade, o Verbo encarnado, ele traz uma forma universal, uma forma que alcança as pessoas que pela fé e crendo no Filho de Deus são alcançados pela palavra de Deus. E no contexto de João, que o Evangelho foi escrito quando ele estava em Éfeso, aproximadamente em 85 a 96 depois de Cristo, depois de todos os evangelhos já escritos, ele agora traz a divindade de Deus. No princípio era o Verbo. Ele trazendo as circunstâncias do seu nascimento, trazendo tudo aquilo que foi relatado no próprio Evangelho de João, trazendo que é pela fé, é pela proximidade das coisas de Deus, é buscando a palavra de Deus, é buscando o entendimento de seus ensinamentos, que nós chegamos à estatura de uma pessoa que busca a fé como modo de vida, como modo de pensamento, como proceder diante das circunstâncias da vida. São pessoas que buscam, mediante a palavra de Deus, o caminho certo, a direção certa, o posicionamento certo em situações difíceis do nosso dia a dia. É mediante a palavra de Deus, do Verbo vivo, daquele que desceu do céu, do pão vivo que desceu do céu, que as direções e as determinações vêm ao nosso coração. Quando nós colocamos, sim, a nossa vida mediante ao Filho de Deus. Aquele que nos resgatou de um lamaçal de pecado. Aquele que nos tirou de um abismo sem fim, mas nos trouxe para uma vida. E uma vida em abundância. Uma vida patenteada com a presença de Deus, uma vida cercada de milagres e de testemunhos de como Ele é bom. Eu tenho certeza que você tem hoje algo para agradecer a Deus. Eu tenho certeza que você faz parte desse público-alvo que se rendeu ao Senhor Jesus mediante a palavra pregada, o louvor liberado, a profecia liberada do céu para a sua vida. Eu te incentivo a cada vez mais você prosseguir no entendimento e no ensinamento e na leitura da palavra de Deus, para que venhamos a entender os contextos, entender em que ano, em que momento foi escrito, para que basearmos e viemos planejar e planearmos a nossa vida mediante as Escrituras do Senhor. Amém? Eu queria te convidar nesse momento para fechar os seus olhos e que possamos orar nesse momento. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra, Pai. Obrigado pelos ensinamentos que o Senhor tem nos dado todos os dias. Mas eu peço a Ti, Pai, nesse momento, em nome do Senhor Jesus, que a cada dia mais nós possamos crescer em conhecimento e graça, Pai.
mediante a sua leitura, mediante a comunhão dos santos, mediante a tua palavra, Pai. Que a cada dia mais o Senhor possa nos fortalecer, Pai, para que possamos ser instrumentos teus nessa terra, para que possamos ser aqueles que mudem, possamos ser instrumentos de mudança para a vida do próximo, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que a cada dia mais o Senhor nos encha, Pai, porque sim, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, Pai, e queremos fazer a sua vontade todos os dias, no nome de Jesus. Obrigado por esse momento e fiquem com Deus, no nome de Jesus.